Olá, turma, tudo bom? Vamos continuar aqui a nossa parte dos parâmetros estatísticos, né, das nossas medidas de resumo, dando continuidade à parte das medidas intervalares, né, e de razão. Tá? A gente já tinha começado com a média, né, a média aritmética, e vimos todas as possibilidades da gente trabalhar com calcular, né, a média aritmética conforme os dados viessem para nós de uma daquelas três formas. Né? Então, o que a gente percebe é que a média sozinha ela não é capaz de trabalhar ou revelar todo o comportamento de um conjunto de dados numéricos, ou seja, ele não percebe, ela sozinha não percebe toda vamos dizer assim, o comportamento das unidades estatísticas do fenômeno naquela variável numérica que você está, vamos dizer assim, trabalhando, estudando, ok? Então, quer dizer, o que a gente percebe é que a média aritmética, ela consegue dar conta de um posicionamento que a gente chamou do centro de gravidade. A gente consegue identificar uma posição que a gente chama de uma posição central, né, em torno da qual os valores, né, os valores que a variável assume, esses valores se colocam no entorno dessa posição central, né, no caso ali da média, no caso, tá? Mas o que a gente percebe é que a gente precisa de mais alguma forma de captar esse espalhamento dos dados, né, dos valores numéricos em torno desse centro de gravidade. Né? Esse espalhamento pode ser muito, pode ser nada, pode ser pouco, etc. Então a gente precisa de alguma coisa que nos dê essa variabilidade, né? essa medida desse espalhamento. Bom, esse conceito é o conceito fundamental de variabilidade. Tá? Então, se a gente estiver trabalhando com uma amostra, ou mesmo se for a população, né, tanto faz, uma amostra, então, para a qual todas as unidades, né, apresentassem o mesmo valor, imagine que todo mundo tivesse o mesmo valor para aquela variável, naquela amostra ou naquela população. Então, não teria variação nenhuma, não é isso? Ou seja, a população seria dita, então, perfeitamente homogênea em relação à característica que você está observando. Essa característica, então, ela seria dita nessas condições, né, de que todos têm o mesmo valor, ela seria um invariante daquela amostra ou daquela população, ok? Se todos fossem homogêneos em relação àquela medida. Agora, se, no entanto, uma única unidade estatística diferir dessas outras todas, né, então ela começa a gerar, né, ela gera nesse coletivo uma fuga a essa homogeneidade. Tá? E aí se instaura a variabilidade nesse coletivo. Ok? Então, esse conceito de variabilidade, que a gente também chama de dispersão, é uma característica de um conjunto de unidades estatísticas que são propensas a diferirem entre si. Okay? Quando uma característica puder ser mensurada no nível intervalar ou no nível de razão, a variabilidade também vai ser expressa numericamente. Ok? E se essa variável tiver unidades, né, for medida com unidades, sei lá, tipo centímetros e qualquer coisa assim, miligrama por decilitro, essa variabilidade também
vai ser medida nas mesmas unidades, né? Ou pelo menos deve ser medida nessas mesmas unidades, que é para que a gente tenha uma forma de perceber, né, de fazer uma avaliação dela em relação à própria média, que também é nessas mesmas unidades. Tá? Bom, então como é que a gente pode imaginar possibilidade da gente mensurar uma dispersão, ou seja, uma variabilidade num conjunto de dados numéricos, tá? No sentido de a gente ver se as diferenças são muito grandes ou muito pequenas, tá, ok? Bom, a primeira possibilidade que aparece é o que a gente chama da amplitude total, ou seja, basta eu olhar o valor mínimo que essa variável assume e o valor máximo, né, que essa variável assume e ver qual é essa distância, né? A isso a gente vai chamar da amplitude total dos dados ou do intervalo total dos dados, total, né? Ou seja, desde o menor até o maior. E isso vai ser dado simplesmente procurando o valor máximo, né, o x máximo, menos o x mínimo. Então a gente vai ter aquela, vamos dizer assim, o tamanho do espaço onde aqueles dados se colocam. Tá? Quanto mais dilatado for isso, mais disperso será o conjunto de dados, né? Ou seja, quanto mais distante o valor máximo estiver do valor mínimo, mais dispersão eu tenho, mais variabilidade eu tenho. Tá? Ok? Bom, essa unidade, quer dizer, essa estatística, amplitude total, ela tem uma desvantagem muito forte. Por quê? Ela trabalha só com os valores extremos do conjunto de dados. Então ela não tem capacidade de enxergar como nesse interior, né, dessa extensão de dados, como é que os dados se colocam. Mas é uma possível forma de você medir. Tá? Então o intervalo total será assim, uma possibilidade. Tá? Bem, a gente vai ter que agora trazer à tona um conceito que é o conceito de desvio, tá? Para que a gente possa definir outras possibilidades de medir essas diferenças, né? Então, o que é um desvio? Ele é, quer dizer, a distância de um valor numérico para outro valor numérico que seja referência, tá? A gente dá o nome de desvio, né? Se você tem um valor de referência, qualquer outro valor, né, a distância desse outro valor até esse valor de referência é o que a gente vai chamar do desvio, né? Então, o desvio é um conceito fundamental da estatística, né? A gente pode dizer até que sem esse conceito de desvio não haveria estatística. Quer dizer, esse conjunto de conhecimentos não seria possível sem a noção de desvio. Tá? Então, o desvio tem sempre um referencial, né? Não existe desvio sem uma referência. Você precisa saber estar desviando de quê, né? Ou de quem, no caso, né? Quando a variável for uma variável numérica, né, não faz sentido o referencial deixar de ser numérico. Tá? Então, sempre que você tiver uma variável numérica, você vai ter um referencial numérico e esse, qualquer que seja, né? E esse referencial vai poder, vamos dizer assim, gerar para cada um dos valores da variável um desvio em relação a ele. Tá? Okay? Então, se eu tiver uma amostra com 20 unidades estatísticas medida numericamente, eu terei, dado uma referência qualquer, eu terei 20 desvios, né? Um para cada um dos valores numéricos. Ora, todo desvio dessa forma, né, ele pode ser negativo, nulo ou positivo,
né, a partir do fato de que o referencial, né, esse valor referencial, se ele for maior do que o valor que está sendo calculado o desvio, ele vai então dar um desvio negativo, né? Okay? Se ele for igual ao valor que está sendo calculado o desvio, né, se esse referencial for exatamente a mesma coisa, vai haver uma coincidência, ou seja, o desvio vai ser nulo. Tá? E se esse referencial for menor que o valor que está sendo calculado o desvio, você vai ter um desvio positivo. Tá? Então, desvio pode ser positivo, nulo ou negativo. Tá? Bom, em geral a gente representa esse valor de referência por x0, tá? X índice 0. Então, dado um coletivo de dados representado genericamente por xi, né, o desvio vai ser estabelecido para todo i, ou seja, para todos os valores, né, das unidades estatísticas, vai ser estabelecido através dessa diferença. Né? D índice i é o valor do xi menos a referência. Tá? Ok? Então, se o x0 for maior do que o xi, vai dar um desvio negativo. Se for igual, vai dar um desvio nulo. E se for menor, vai dar um desvio positivo. Ok? Bom, então esse seria o conceito de desvio e como calculá-lo, né? Ok? E vai ser sempre o valor menos o referencial, né? Ok? Não vai ser o contrário, tá? Não é o referencial menos o valor, não. É o valor menos o referencial. Bom, vamos imaginar um exemplo que a gente trabalhou ainda há pouco com as crises epiléticas, né? Os desvios dos pacientes, eu tinha 10 pacientes, né? O nosso N era igual a 10 pacientes. E a gente tinha a quantidade de crises epiléticas que esses pacientes tiveram, né, nos últimos 6 meses antes da consulta, né? Bom, então, se você calcular, por exemplo, a gente viu lá, calculando a média, né, de crises desses 10 pacientes, a gente chegou à conclusão que a média era de 2,4 crises epiléticas. Tá? Bom, imagina então que eu tome essa quantidade, essa média, como referencial. O x0 vai ser a média do coletivo. Né? Então, se lembra que a média tem o conceito de ser como se as unidades estatísticas estão sendo consideradas como se todas fossem iguais àquele valor, né, da média, no caso 2,4. Mas o que a gente vê é que não é. O primeiro aí tem 2 crises, não é 2,4. Então, o segundo tem uma crise e assim sucessivamente. Então, todos não são iguais à média, mas é como se fosse. E em sendo assim, eu posso então captar qual seria esse desvio de cada um dos indivíduos, dos valores individuais, para a média. Ok? Então, se a média é 2,4 crises, os desvios, os 10 desvios vão ser esses, né? D1 vai ser o x1, tá aqui, né? D1 vai ser o x1 menos o x0. Ou seja, vai ser o quê? Primeiro aqui 2, né? 2 menos 2,4, que é a média, que é o referencial. Isso vai dar um desvio negativo, né? Já que o valor do indivíduo, que são 2 crises, é menor do que a média, então essa diferença vai ser negativa, indicando que o valor daquele primeiro indivíduo ele está abaixo da média. Tá? Então, seria o valor
de desvio igual a menos 0,4. Para o segundo, a mesma coisa, uma crise, isso menos a média 2,4 vai dar menos 1,4. Tá? E esses resultados de desvios, eles têm unidades. Se é 2 crises menos 2,4 crises, eu obtenho menos 0,4 crises. Okay? Bom, e assim sucessivamente. O terceiro valor é 2 também, então eu tenho um outro desvio de um outro indivíduo, né, de uma outra unidade, que também é menos 0,4, tá aqui. Tá? Aí depois eu tenho 0. Essa pessoa não teve crise nenhuma, então 0 menos 2,4 vai dar menos 2,4. Tá? E assim sucessivamente. O quinto já tinha 5 crises, né? X5 é igual a 5, então 5 menos 2,4 dá mais 2,6 crises. Então essa pessoa teria tido uma quantidade de crises superior à média. Por isso, então, o resultado positivo de desvio. Tá? E assim sucessivamente, né? Cada um dos valores, menos a média, vão gerar, então, todos esses desvios. Tá bom? O que a gente pode observar desse coletivo de desvio? Né? Eu tinha 10 valores de crises e, tomando um referencial, eu consegui outros 10 valores numéricos. Tá bom? Esses 10 valores numéricos, ou seja, esses 10 desvios, né, enquanto números, eles também podem ser somados, multiplicados, sei lá. Então, se eu somar esses 10 desvios, tá, eu teria, imaginando assim, eu teria o volume de desvios que esses 10 valores produziram em relação à média, ok? Bom, a gente tem que observar que está um pouquinho pequeno aí, mas essa soma aí é a soma, né, de todos os desvios, desde o primeiro até o 10º, ok? Então, somando todos esses desvios, você vai chegar ao valor 0, tá? Ou seja, a soma de todos os desvios desses 10 valores em relação à média aritmética deles é nula. A soma é nula, tá? Poxa, então não teria desvio nenhum esse conjunto de valores, tá? Bom, isso daí, essa soma nula, não é por acaso, tá? Ela é uma exemplificação de uma verdade universal. Ou seja, existe um teorema que nos diz o seguinte, exatamente isso, né? A soma de todos os desvios de um conjunto de valores numéricos calculados, né, os desvios calculados em relação à média aritmética desses valores, essa soma é nula. Isso é uma verdade universal. Ok? Bom, então o que a gente percebe aí? Que esse conceito de desvio, ele, enquanto medida numérica, talvez pudesse nos ajudar, mas a gente já viu que não ajuda, né? Ok? E isso daí está por conta do tal do teorema que a gente falou para vocês, tá? Então vai ser sempre assim, porque sempre você vai dividir por, né? Se você somar 0, sempre vai dar 0 a soma. Se você tirar a média disso, ou seja, dividir por n, 0 dividido por 10 vai dar 0. E para qualquer outro n vai dar 0 sempre. Porque é 0 dividido por qualquer número, sempre dá 0. Então essa é a ideia do teorema, tá? Bom, essa ideia então de tomar a média dos desvios para uma medida de dispersão, ela é infrutífera. Ela não produz resultado nenhum. Não produz nada, não dá nada produtivo, exatamente por conta desse teorema, né? Bom, mas, embora essas coisas, essa soma dos desvios, né, dê sempre 0, e essa ideia do desvio médio, né,
dividir pela quantidade deles, ser alguma coisa infrutífera para essa medida da dispersão, e ela vai nos revelar também o seguinte, que os desvios existem, né? A intensidade dos desvios existem, só que umas estão abaixo, outras estão acima da média, outras podem coincidir com a média, de tal maneira que na hora que você junta tudo, você acaba anulando essa junção toda, né? essa soma completa. Tá? Mas as intensidades estão lá, umas para baixo, outras para cima, outras mesmo nula, etc., mas estão lá. Então, talvez a gente pudesse conseguir, né? A gente pudesse conseguir alguma forma de neutralizar esse efeito dos sinais nessa soma. Tá? Se a gente conseguir superar isso e ter, vamos dizer assim, possibilidade de alcançar valores que sejam, por exemplo, todos positivos, né? Ou pelo menos a maioria positivo, você teria a possibilidade, depois de dividir por um número que é a quantidade das unidades estatísticas, a divisão por esse número vai dar alguma coisa positiva também, ok? Então a pergunta aí é o seguinte, como é que a gente pode neutralizar numa soma o efeito dos sinais para que ele não dê zero? Ou seja, ao invés de somar os desvios em relação à média, talvez o que eu posso fazer com as intensidades da média, né? Se eu somar as intensidades da média, certamente não vai dar um valor nulo. Tá? Bom, o efeito dos sinais nessa soma pode ser neutralizado de duas formas. Tá? Uma delas é a gente considerar o valor absoluto do desvio. Tá? Valor absoluto é o módulo, matematicamente a gente chama do módulo de um número. O módulo de um número, ele será sempre positivo se o número for diferente de zero. E será zero se o número for zero. Tá? Mas, por exemplo, o módulo de menos 5 é 5. O módulo de mais 5 é 5 também. Tá? Então, com isso, eu conseguiria, se eu transformar todos aqueles desvios, né, positivos e negativos que a gente viu em módulo, a gente então vai obter um coletivo de números que nenhum deles vai ser negativo. Tá bom? Na pior das hipóteses, vai ser zero. Isso é uma forma de você, vamos dizer assim, trabalhar esse efeito dos sinais, né? Esse efeito dos números relativos numa soma. Outra forma que a gente tem de fazer isso, para que essa diferença, né, evite ser negativa, a gente pode usar o conceito da função quadrática. Né? Se lembra que eles sempre disseram para a gente que qualquer número elevado ao quadrado, ele é sempre positivo. Na pior das hipóteses, ele é nulo se o valor for nulo. Zero ao quadrado é zero. Tá? Mas os valores negativos, quando elevado ao quadrado, né? Por exemplo, menos 5 ao quadrado, é aquela coisa de menos 5 vezes menos 5. Menos com menos no produto é menos com menos mais. Então, vai dar mais 5 vezes 5, 25. Então, há uma outra forma da gente neutralizar esse efeito dos sinais é trabalhar com a função quadrática. Ou seja, eu trabalhar com o quadrado dos desvios. Tá? Se esse desvio for negativo, esse quadrado, esse resultado aqui vai ser positivo. Tá? E se for positivo, vai ser positivo também. E se for zero, vai ser zero. Tá? E com isso, aí agora eu teria a possibilidade de somar esses módulos de desvios todos, esses quadrados de desvios todos, e não necessariamente eu fechar essa soma com zero. Ok? Então, a partir daí, a gente vai poder, então, verificar como é que esse conceito de desvio
né? E essas alternativas, essas estratégias de eliminar essas somas nulas, né, nos permitem construir medidas, resumo, dessa variabilidade, ou seja, que eu possa obter formas de medir a dispersão dos dados de um coletivo de unidades estatísticas medidas numericamente, tomando a média desses valores como a referência, como centro de referência, ok? Eu vou dar uma suspendida aqui para a gente depois então entrar na construção dessas medidas de dispersão, ok? Só um instantinho.